Neste vídeo, você vai descobrir 5 investimentos reais que ajudaram milhares de pessoas a construir patrimônio, aumentar renda e conquistar mais liberdade financeira ao longo do tempo. Sem promessas falsas, sem atalhos milagrosos e sem fórmulas mágicas. Muita gente passa anos acreditando que enriquecer depende de ganhar muito dinheiro, nascer em uma família rica ou encontrar algum investimento secreto que poucas pessoas conhecem. Mas quando observamos a realidade das pessoas que conseguiram construir patrimônio ao longo da vida, percebemos que o caminho quase nunca foi baseado em sorte. Na maioria das vezes, foi baseado em constância, tempo e principalmente em decisões inteligentes sobre onde colocar o dinheiro que sobrava todos os meses. E o mais curioso é que muitos dos investimentos que realmente mudaram a vida financeira de milhares de brasileiros continuam disponíveis hoje, acessíveis para pessoas comuns, inclusive para quem está começando com pouco dinheiro. O problema é que grande parte da população nunca aprendeu como esses investimentos funcionam na prática. Enquanto muitos deixam o dinheiro parado na conta corrente ou na poupança, outros usam ferramentas simples no mercado financeiro para fazer o dinheiro crescer ao longo dos anos. E isso cria uma diferença gigantesca no futuro. O primeiro investimento que mudou a vida financeira de muita gente no Brasil foi o Tesouro Selic. Muita gente ignora esse investimento porque ele não promete ganhos absurdos ou enriquecimento rápido. Mas justamente aí está a força dele. O Tesouro Selic é um título público emitido pelo governo brasileiro através do Tesouro Direto, considerado um dos investimentos mais seguros do país. Ele acompanha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Na prática, isso significa que o dinheiro investido tende a render diariamente, com baixo risco e alta liquidez. E isso não é teoria. Nos últimos anos, principalmente após os aumentos da taxa Selic, promovidos pelo Banco Central para combater a inflação, milhares de investidores passaram a utilizar o Tesouro Selic como base da construção patrimonial. Imagine uma pessoa que começa investindo apenas R$ 300 por mês. Parece pouco no começo, mas se essa pessoa mantiver constância durante 10 anos, considerando uma média histórica próxima da renda fixa brasileira, em determinados períodos, o patrimônio acumulado pode ultrapassar dezenas de milhares de reais, mesmo sem grandes aportes. E o mais importante, essa pessoa cria disciplina financeira. Porque o primeiro patrimônio não é construído apenas com rentabilidade, mas com comportamento. O segundo investimento que transformou a vida de muitas pessoas foi o investimento em ações de empresas sólidas. Quando muita gente ouve falar em bolsa de valores, imagina cassino, apostas ou risco extremo. Mas existe uma enorme diferença entre especulação e investimento de longo prazo. Ao longo da história do mercado financeiro brasileiro e internacional, empresas consolidadas cresceram junto com a economia e recompensaram acionistas pacientes. O próprio comportamento histórico do Ibovespa mostra isso. Mesmo passando por crises, eleições, pandemias e momentos de instabilidade, o mercado acionário sempre apresentou crescimento no longo prazo para quem permaneceu investido durante décadas. Empresas que distribuem dividendos, por exemplo, criaram renda passiva para milhares de investidores. Imagine alguém que compra ações de empresas sólidas todos os meses durante 20 anos. No começo, os dividendos parecem pequenos, talvez R$ 20 ou R$ 30 por mês. Mas com o passar do tempo, reinvestindo dividendos e aumentando posição, esses valores começam a crescer de forma impressionante. Existe gente hoje vivendo parcialmente da renda gerada por ações compradas muitos anos atrás. E isso aconteceu porque essas pessoas
entenderam algo simples. Não estavam comprando apenas papéis. Estavam comprando participação em empresas reais que produzem lucro. Outro investimento que mudou completamente a vida financeira de muitos brasileiros foram os fundos imobiliários. E isso porque eles resolveram um dos maiores sonhos financeiros das pessoas comuns: receber renda mensal sem precisar comprar um imóvel inteiro. Antes, muita gente acreditava que investir em imóveis exigia centenas de milhares de reais. Mas os fundos imobiliários mudaram isso. Hoje existem fundos negociados na bolsa que permitem investir em shoppings, hospitais, galpões logísticos, prédios corporativos e diversos outros setores com valores acessíveis. E muitos desses fundos distribuem rendimentos mensais. Na prática, é como se a pessoa se tornasse dona de pequenos pedaços de grandes empreendimentos. Imagine alguém investindo R$ 500 por mês em fundos imobiliários durante muitos anos. No começo, os rendimentos são baixos. Mas com o tempo, os dividendos começam a crescer. E chega um momento em que parte das contas do mês começa a ser paga com renda dos próprios investimentos. Isso cria uma sensação completamente diferente sobre dinheiro. Por quê? A pessoa deixa de depender exclusivamente do salário para sobreviver. O quarto investimento que realmente mudou a vida de muitas pessoas foi o investimento internacional, principalmente através de ETFs e fundos ligados ao mercado americano. Durante muito tempo, o brasileiro ficou preso apenas à economia nacional. Mas quem começou a investir no exterior percebeu algo importante. As maiores empresas do mundo continuam crescendo independentemente do cenário econômico brasileiro. Empresas de tecnologia, inteligência artificial, consumo global e inovação criaram valor gigantesco ao longo das últimas décadas. E hoje, existe uma forma relativamente simples de acessar isso através de ETFs que replicam índices internacionais. Um exemplo muito conhecido é investir em índices americanos ligados ao S&P 500, que reúne algumas das maiores empresas do planeta. Historicamente, o mercado americano apresentou crescimento consistente no longo prazo. E isso não significa abandonar o Brasil, mas diversificar. Imagine uma pessoa que durante 15 anos investe parte do patrimônio em ativos internacionais, enquanto o dólar se valoriza ao longo do tempo. Além do crescimento dos ativos, essa pessoa também cria proteção cambial, algo extremamente importante em países com histórico de inflação e desvalorização monetária. Mas talvez o investimento mais poderoso de todos seja justamente aquele que muita gente ignora: investir em conhecimento e aumento de renda. Porque existe um limite para quanto dinheiro pode render sem capital. E a forma mais rápida de acelerar a construção patrimonial normalmente é aumentar a capacidade de gerar renda. Pessoas que investiram em aprender habilidades valorizadas conseguiram multiplicar salários, abrir negócios, empreender e criar novas fontes de receita. E isso também é investimento. Aprender sobre vendas, tecnologia, internet, comunicação, marketing ou finanças pode gerar retornos muito maiores do que qualquer aplicação financeira no começo da jornada. Imagine uma pessoa que investe R$ 2.000 em um curso que aumenta sua renda mensal em R$ 1.000. Em poucos meses, o retorno já aconteceu. E ao longo dos anos, o impacto pode ser gigantesco. O mercado financeiro potencializa patrimônio, mas é a renda que alimenta os investimentos. O mais interessante é perceber que nenhum desses investimentos exige genialidade. Nenhum depende de prever o mercado, acertar o momento perfeito ou encontrar oportunidades secretas. O que realmente faz diferença? Porque o tempo transforma pequenos aportes em grandes patrimônios. E isso pode ser demonstrado matematicamente. Imagine duas pessoas. A primeira começa aos 20 anos investindo R$ 300 por mês. A segunda começa aos 35
investindo R$ 700 por mês. Mesmo investindo menos, a primeira pessoa pode terminar com mais patrimônio no futuro, simplesmente porque deu mais tempo para os juros compostos trabalharem. E esse é um dos conceitos mais poderosos do mercado financeiro. O tempo muitas vezes vale mais do que o valor investido. Existe também um erro que impede muita gente de crescer financeiramente: esperar o momento perfeito para começar. Muita gente acredita que primeiro precisa ganhar mais para investir. Mas na prática, investir é justamente o que ajuda a construir patrimônio ao longo do tempo. Quem espera sobrar, normalmente nunca começa. Já quem cria o hábito de investir primeiro, aprende a viver abaixo do padrão máximo que poderia consumir. E essa diferença aparentemente pequena cria um impacto gigantesco depois de anos. Outro ponto importante é entender que todos esses investimentos existem de verdade, são regulamentados e fazem parte do próprio funcionamento do sistema financeiro brasileiro e internacional. O Tesouro Direto é ligado ao governo federal. As ações são negociadas na Bolsa de Valores brasileira através da B3. Os fundos imobiliários são fiscalizados pela CVM. ETFs internacionais seguem índices reais do mercado global. Não estamos falando de promessas milagrosas da internet, mas de ferramentas financeiras utilizadas há décadas por investidores do mundo inteiro. O problema é que muitas pessoas passam anos consumindo produtos que perdem valor enquanto ignoram ativos que poderiam crescer ao longo do tempo. Carros, celulares, roupas caras e consumo impulsivo geram satisfação imediata, mas raramente constroem patrimônio. Já os investimentos funcionam de forma silenciosa. No começo parece que nada está acontecendo. Mas depois de muitos anos, o efeito acumulado se torna impossível de ignorar. É nesse momento que muitas pessoas percebem que o verdadeiro objetivo do investimento nunca foi apenas ganhar dinheiro. Foi comprar liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de tempo, liberdade para não depender exclusivamente do próximo salário. E talvez essa seja a maior verdade sobre investimentos. Eles não mudam apenas o tamanho da conta bancária. Eles mudam a relação da pessoa com o futuro. Porque quando você começa a construir patrimônio, começa também a reduzir medo, ansiedade e dependência financeira. O dinheiro deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser uma ferramenta de construção de vida. E tudo começa com decisões pequenas, repetidas todos os meses, durante muitos anos. No final das contas, a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando uma fórmula complicada para enriquecer, quando a realidade costuma ser muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil de executar. Porque enriquecer raramente acontece em um único momento. Não acontece em uma aposta milagrosa, em uma moeda desconhecida, ou em uma promessa absurda de dinheiro rápido. O patrimônio verdadeiro normalmente nasce da repetição silenciosa de hábitos simples durante muitos anos. Nasce quando alguém decide investir antes de gastar. Nasce quando a pessoa entende que o tempo pode ser mais poderoso do que qualquer salário alto. E nasce principalmente quando alguém para de enxergar o dinheiro apenas como algo para sobreviver até o próximo mês, e começa a enxergá-lo como uma ferramenta para construir liberdade no futuro. O mais interessante é perceber que praticamente todas as pessoas que alcançaram independência financeira começaram de forma parecida. Pequenos aportes, pequenas economias, pequenas decisões que pareciam insignificantes no começo. E isso é importante, porque muita gente olha para alguém que já construiu patrimônio e imagina que aquela pessoa sempre teve muito dinheiro. Mas quase nunca foi assim. Na maioria das vezes, a diferença começou quando ninguém estava olhando. Começou quando os valores ainda eram baixos, quando os resultados ainda não apareciam, e quando investir parecia algo sem impacto. Só que o tempo transforma pequenas ações em resultados gigantescos.
E existe uma coisa que quase ninguém percebe no início da jornada. Os investimentos começam mudando primeiro a mente da pessoa, antes mesmo de afetar a conta bancária. Porque quando alguém cria o hábito de investir constantemente, começa a desenvolver uma visão diferente sobre consumo, sobre tempo e sobre futuro. A pessoa passa a pensar mais no longo prazo, passa a tomar decisões menos impulsivas, passa a entender que cada real investido representa um pedaço de liberdade sendo construído lá na frente. E essa mudança de mentalidade muitas vezes vale mais do que qualquer rentabilidade. Também é importante entender que investir não elimina problemas da vida. Não significa que tudo ficará perfeito ou que nunca existirão dificuldades financeiras. O mercado sobe e desce, crises acontecem, imprevistos aparecem. Mas quem constrói patrimônio cria algo extremamente valioso. E essa segurança muda completamente a forma como a pessoa enfrenta a vida. Porque existe uma diferença enorme entre viver sabendo que qualquer problema pode destruir suas finanças e viver sabendo que você construiu uma base capaz de suportar momentos difíceis. Talvez o maior erro de quem nunca começa seja acreditar que ainda existe muito tempo, porque os anos passam rápido para todo mundo. E enquanto muita gente adia decisões financeiras importantes, esperando ganhar mais, esperando o momento perfeito, ou esperando sobrar dinheiro, o tempo continua correndo. E no mercado financeiro, tempo não é apenas tempo. Tempo é crescimento. Tempo é juros compostos. Tempo é patrimônio sendo construído em silêncio. Daqui a 10 ou 20 anos, duas pessoas podem olhar para trás e perceber que viveram realidades completamente diferentes, mesmo tendo começado do mesmo lugar. Uma passou todos esses anos apenas trabalhando para manter as contas em dia. A outra usou parte do próprio trabalho para construir ativos que continuaram crescendo enquanto o tempo passava. E essa diferença não nasceu da sorte. Nasceu de escolhas repetidas todos os meses. Porque no fim, o verdadeiro poder dos investimentos não está apenas no dinheiro acumulado. Está na liberdade que eles podem construir ao longo do tempo. Liberdade para escolher melhor onde trabalhar. Liberdade para desacelerar. Liberdade para viver com menos medo do futuro. E talvez essa seja a maior riqueza de todas. Então a pergunta não é se existe um investimento capaz de mudar sua vida. A verdadeira pergunta é: o que você vai fazer com o dinheiro que passa pelas suas mãos todos os meses? Porque o tempo vai continuar passando de qualquer forma. A diferença é decidir se enquanto ele passa, você continuará apenas pagando contas, ou começará finalmente a construir algo que trabalhe por você no futuro.